A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos irmãos. Eu sou o evangelista Renato Fernandes e eu venho trazer para o seu coração mais uma palavra de fé e salvação. Livro de 2 Reis, capítulo 4, diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos aqui, em primeiro lugar, entender um pouco sobre esta cidade. Ora, Sarepta em hebraico significa o quê? Local de fornalha, de fundição, onde eram fundidas as imagens de Baal e Será. É o nome de uma cidade costeira fora dos limites de Israel, pertencente à Sidônia, na costa mediterrânea do Líbano. Atualmente, Sarepta localiza-se no distrito libanês de Sarafande. Amém? Eu entendo também aqui, igreja, que para Deus realizar o milagre na vida de uma pessoa, não existe distância, local, cor, idade, posição. Por quê? Porque essa cidade era uma cidade que ficava distante de Israel, que fazia fundição para ídolos. E quando Deus quer abençoar uma pessoa, para ele não há barreiras. Quando se fala de cidade, nação, fala-se de pessoas. Lembra de Jonas? Jonas teria que ir até a cidade de Nínive para que aquela cidade se arrependesse dos seus pecados. Porém, os olhos de Deus estavam voltados para quem? Para aquele povo, para as pessoas. Aprendemos aqui que não é o local em si, porém as pessoas. E foi justamente ali, naquela cidade, onde se fazia fundição para ídolos, que Deus abençoou aquela viúva, para que o nome dele fosse o quê? Glorificado. Nessa mensagem, vemos aqui o profeta Eliseu procurando um meio para ajudar aquela mulher a sair daquela situação. Eliseu perguntou para ela: Que te hei de fazer? Porém, Eliseu sabia quem poderia tirar aquela mulher daquela situação. E no momento em que Elias falava com ela, ao mesmo tempo, em espírito, orava a Deus que lhe desse a direção. Então ele disse para aquela mulher: Dize-me, o que é que tens em casa? E a mulher respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E nós sabemos, igreja, que o Senhor sabe de todas as coisas e tem tudo sob seu controle.
que só temos que recorrer a Ele e seguir fielmente a sua direção. Aquela mulher, ela tinha sim algo dentro da sua casa, aquela botija, e isso não significa não ter nada. E, infelizmente, muitas vezes não reconhecemos e não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Pode não ser exatamente aquilo que queríamos, mas certamente é aquilo que precisamos. E para nós pode não representar nada. Porém, se colocarmos esse pouco que nós temos nas mãos de Deus, Ele pode com certeza realizar o milagre que necessitamos. E notamos aqui que a direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Ora, muitas vezes os milagres de Deus não são tão espirituais como gostaríamos que fosse. Nós queríamos o céu aberto, anjos voando, trovões, arrepios, vozes, coisas desse tipo. Aí, quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos muitas vezes o Senhor usando o quê? Mulas, jumentinhos, estrebarias, a própria palavra, usa irmãos, usa vizinhos, permite humilhação, permite disciplina, permite apertos, privações, recebemos muitos nãos, passamos por dores e etc. Coisas simples, comuns, práticas, para então, através dessas coisas simples, Ele possa então operar milagres, maravilhas em nossas vidas. Então, aquela mulher, em primeiro lugar, ela teve que o quê? Se humilhar. Eliseu disse, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus o quê? Vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E muitas vezes nós não entendemos a provisão de Deus, como Ele vai realizar o milagre, seja no sentido financeiro ou espiritual. Porém, cabe a nós fazermos a nossa parte. E Deus, Ele nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou para fazermos. Por exemplo, se a pessoa ela quer um trabalho, ela tem uma certa qualificação, tem curso, e ela não pega o seu currículo, ela não toma uma atitude de sair cedo, de ir em busca de um emprego, Deus também não poderá, nesse sentido, fazer a parte dele. Por quê? Porque nós temos que tomar o primeiro passo. Outro exemplo, queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus. Mas se você não for lá fora, evangelizar, falar de Jesus, como que a sua igreja vai estar cheia de pessoas que vão sair das trevas para a luz, se você não proclamar as virtudes daquele que vos chamou? Ou seja, obedecer o ide e pregai. E aqui nós aprendemos também uma coisa importante. O Senhor Jesus, Ele é generoso e sempre nos concede as suas bênçãos sem medida e abundantemente. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. Por exemplo, quando nós temos sede, só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte esteja o quê? Jorrando. Então, ela encheu todas aquelas vasilhas. Disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas o filho respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E quando ele disse isso, o que aconteceu? O azeite parou. O azeite parou de correr quando terminaram as vasilhas. Se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, teria recebido mais azeite. Então, igreja, como a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu, e trazendo essa mensagem para o sentido espiritual, posso dizer então que as vasilhas representam as nossas vidas. É então
a vida dela e das demais pessoas, os vizinhos, parentes, amigos, estariam transbordando de azeite, que é o Espírito Santo. Uma outra direção que o profeta disse para aquela mulher: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o que, igreja? O azeite. E isso nos lembra algo que Jesus nos fala sobre a oração. Lembra quando ele disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, em outras palavras, eu posso imaginar o profeta Eliseu dizendo: ore, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia desse azeite. Quando nós passamos por alguma necessidade ou angústia, ou estamos em apuros, precisando do socorro de Deus em qualquer área da nossa vida, em primeiro lugar nós temos que consultar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus. Significa que temos que entrar no nosso quarto e em secreto orar ao Senhor. E isso você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Pois o que vale é recorrer em primeiro lugar ao Senhor Jesus em oração. E depois que nós fizermos a oração, aí sim é hora de tomarmos a decisão, é hora de agir. Então Deus começa o quê? A responder a nossa oração. E o que aconteceu depois que ela avisou para o profeta Eliseu que o azeite parou? Ele disse: agora vai e o que? Vende, paga as suas dívidas e vive do resto, ou seja, daquilo que sobrou. Então, ali foi o momento que de agir. Primeiro ela se encheu de Deus. Ele faz ela se encher de Deus, se encher do Espírito Santo. E depois ele dá uma ordem para ela: agora você vai e age. Não fique parada. Vá vender. Vai, porque agora Deus é contigo. Paga tudo o que você está devendo, todas as pessoas, e vive do resto você e teus filhos. Ou seja, vai sobrar o quê? Muita coisa, porque a bênção foi abundante. Amém? Então, essa mensagem nos traz um sentido todo espiritual. E por isso que temos que estar cheio de Deus, do Espírito Santo, dando ouvido à sua voz, à sua palavra, sendo direcionado pelo Senhor. Esta viúva teve a direção de um profeta de Deus, porque na época da lei, eles eram boca de Deus na terra. Hoje nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que está na terra, que muitos estão o quê? Rejeitando, estão vivendo em crise. Amém? Crise o quê? Espiritual e etc. E nós podemos observar que na parábola das 10 virgens, com essa passagem da viúva, são semelhantes, porque também vemos o que? As vasilhas e o azeite. E nós sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E na palavra de Deus, na Bíblia, as vasilhas ou vasos representam o que, igreja? É representado por cada um de nós. Então, espiritualmente falando, percebemos aqui nessa passagem que a nossa maior necessidade para nossas vidas é o enchimento do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão acrescentadas no seu devido lugar. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos traz a direção. Olha aí. É o Espírito Santo que mortifica a nossa carne. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunha de Jesus. Pertencem ao Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos e também os talentos para a edificação do corpo de Cristo.
está aí a importância da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. E a boa notícia é que o milagre ocorrido na vida desta mulher, Deus não derrama seu Espírito por medida, porém, abundantemente sobre aqueles que têm sede dele e vão a Cristo para beber da água da vida. Então, nós aprendemos aqui, igreja, nessa passagem, que aquela mulher, uma vez que o seu marido tinha morrido, ela se lembrou de algo esquecido que pertencia a seu marido, pois ele era discípulo dos profetas. O profeta Eliseu, ele tem a revelação de Deus e manda a mulher buscar o quê? Vasilhas, porém não dentro de sua casa. Ele pede para aquela mulher pedir a quem? Aos seus vizinhos. Está aí a importância de nós termos um bom relacionamento com as pessoas. Então, aquela mulher, ela precisava extremamente de um milagre. E ela obedece ao profeta. E o profeta representava o que naquela época? Representava a palavra do próprio Deus. E uma vez ela obedecendo, ela prova do poder o que? Sobrenatural de Deus. O melhor azeite começa a ser derramado diante dos olhos dela e de seus filhos, que traziam as vasilhas e ela as enchia. E quando o azeite parou, o profeta disse: agora vai, vende, paga a sua dívida, os seus credores, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aí, ó. Ou seja, isso significa que, espiritualmente falando, ela tinha que vender, ou seja, se desfazer, se desprender, fazer também com que outras pessoas tomassem posse desse azeite, dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. Quando recebemos as bênçãos de Deus, não é para nós, é para que o nome dele seja glorificado. É para que aqueles que nos cercam tomem posse também. A viúva não poderia agora tomar tudo para si. Por quê? Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Entende isso, igreja? E ainda tem pessoas que sobem no púlpito e levam essa passagem para o lado financeiro, totalmente fora da palavra de Deus. Ela nos mostra um sentido todo ele espiritual. O azeite da viúva, o transbordar do Espírito Santo. E eu quero aqui aproveitar o ensejo para te dar um conselho. Tem muitos irmãos nossos sendo orientados por certas lideranças a fazerem coisas que o Senhor Jesus não ordenou. E uma delas é distorcer a palavra de Deus, ser conivente com essas lideranças. Ou seja, Deus não aceita barganha. A minha vida, o meu caráter, o meu testemunho, a minha postura como servo de Deus é mais importante para o Senhor Jesus do que ofertas, votos, dízimos, sacrifícios e etc, e etc. Primeiro, a minha fidelidade com a minha vida para Deus. Lembra daquela passagem que ele pede para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Aí depois eu oferto para Deus aquilo que eu propus em meu coração. E para que seja aceita a minha oferta, o meu coração tem que estar totalmente limpo, sem mágoa, sem ressentimentos. Não adianta que você não vai conseguir comprar as bênçãos de Deus. Ele não se vende, ele não negocia. A própria palavra de Deus, ela diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca primeiro as coisas de Deus, as boas dádivas são derramadas sobre as nossas vidas, ou seja, as bênçãos de Deus, naturalmente.
Na cruz, o Senhor Jesus nos concedeu vitórias em todas as áreas. Você pensa que as bênçãos estão sendo derramadas? Não estão, não. Quem somos nós para fazermos sacrifícios de tolos no lugar do Senhor Jesus? É como se nós disséssemos para ele: o teu sacrifício na cruz não foi válido. É algo muito sério, pessoal. E querer comprar as bênçãos dele no sentido financeiro. Ah, meu pai, com certeza alguém está te enganando. Leiam 2 Pedro, capítulo 2. Quem não ler, não vê. Não deixem eles prenderem a sua mente. Não permitam que eles trabalhem em seu psicológico. Senão você vai ficar preso e depois será difícil de sair. Só Jesus poderá te libertar das religiões e das mãos dos homens. Não há necessidade de você querer ser pregado na cruz no lugar de Jesus. Leia o livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 19. E é por isso que nós vemos muitos irmãos nossos desempregados, doentes, oprimidos, sobrecarregados, estão mortos espiritualmente. Por que isso? Porque levaram essas pessoas a fazerem barganhas com Deus. Anos se passaram e não tiveram nenhuma resposta. Agora, dá uma olhadinha para a vida deles e vê se está faltando alguma coisa para essa gente. Então, eu te dou esse conselho. Para com isso. Para com essa coisa de sacrifício. Isso não existe na palavra de Deus. Se nem o dízimo eu sou obrigado, pois o dízimo era para os levitas e não para a igreja. Desperta tu que dormes. Lembra o que Jesus disse? O cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão aonde? No buraco. Para com essas coisas. Isso não vai levar você a lugar nenhum. E eu vivi essa loucura durante anos. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus me libertou com mãos fortes que Ele tem. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vasilha? Está vazia? Está com pouco azeite? Como você está, meu irmão, minha irmã? Está sentindo saudade? Está com fome de Deus? Sede da palavra? Não se iludam. Não se encosta Jesus na parede. Isso é uma blasfêmia diante de Deus. Isso é heresia. Isso é muito perigoso para a sua vida, para a sua salvação. Você está sendo conivente com essas pessoas. Eu estou te dando um conselho. Pare com isso enquanto é tempo. Leia a palavra de Deus. Se arrependa e peça perdão a Deus. Amém? Olha o que o profeta disse para aquela viúva, uma vez que Deus tinha feito um milagre na vida dela. Ele disse: primeiro, paga as suas dívidas. Ou seja, ela estava em falta com Deus e em falta com as pessoas ao seu redor. Ora, o que é estar em falta com Deus? É não ter interesse pelas coisas de Deus, sejam elas grandes ou pequenas. Não dá ouvido à voz de Deus, pois aquela viúva, ela tinha a botija, o azeite e ainda tinha o profeta dentro da sua própria casa que estava vivo na época. Ou seja, não desprezar o pouco que Deus nos dá. É como a própria palavra de Deus ela fala: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Quando se assume o compromisso de se entregar para o Senhor Jesus, devemos a nossa vida a Ele, devemos buscar a Ele, buscar o azeite, orar, devemos jejuar, devemos ler a Bíblia, devemos dar bom testemunho. E se nós não fazemos, ficamos em falta com Deus e ficamos também em falta com as pessoas, porque nós somos vigiados por elas 24 horas e por isso a nossa botija, ou seja, a nossa vida, tem que estar cheia.
transbordando desse azeite. Simples assim. Que maravilha, pessoal. Que palavra. E nós sabemos que a bênção de Deus, igreja, é de medida, sacudida, recalcada, transbordante, no sentido espiritual. E ela sempre dá para você e para os outros. E isso para que todos vejam Deus na sua vida e queiram ser iguais a você. E aquela viúva, agora, ela tem um bom motivo para dar glórias a Deus, pois o impossível aconteceu na sua vida. Ela recebeu o milagre, o azeite foi transbordante na vida dela, ela não perdeu os seus filhos, e nós sabemos que em Israel, a pessoa que ficava devendo aos credores, eles pegavam como recompensa os seus filhos. Por quê? Porque a pessoa não tinha como pagar. Como ela não tinha o filho mais velho para sustentá-la, então os credores vinham e pegavam algo que pudesse recompensá-lo. Então eles levavam aquilo que ela tinha de mais valor, que eram os seus filhos. Porém, por ela ser humilde e obedecer à palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado de forma abundante na vida dela. E com certeza assim será na minha vida, na sua vida, se tão somente nós formos humildes e obedecermos à voz de Deus, ao nosso maior profeta, que é quem? O Senhor Jesus, a sua palavra, a sua doutrina. Tão somente creia. Então, igreja, essa passagem da viúva de Sarepta é muito forte, é maravilhosa. O que aconteceu na vida dessa viúva, ela tinha uma deficiência que vemos nos dias de hoje, a falta de unção. E nós vemos aqui que o azeite do marido dela, que era profeta, estava dentro de sua casa, porém em pouca quantidade. Essa viúva, ela não deu muita importância para o pouco azeite que ela tinha. E o que aconteceu? Além de perder tudo o que tinha, quase perdeu seus filhos. Nós não podemos desvalorizar a unção que está na nossa vida. Se é pouca, temos que buscar mais esse azeite. Se a vasilha está cheia, temos que fazer transbordar. E muitos não estão dando importância a essa unção, a esse azeite. Estão subindo nos púlpitos, cantando sem unção, pregando sem unção. E para Deus nós sabemos que só serve o quê? O melhor de nós. E Deus, através dessa palavra, chama a minha atenção, chama a sua atenção, chama a atenção de muitos. Ele quer fazer transbordar, ele quer fazer com que o milagre aconteça em nossas vidas. Depende de nós. Temos que pedir a ele: Senhor, enche a vasilha. Tem pouco azeite. Senhor, transborda a minha vasilha, o meu coração, a minha vida, da tua unção. Temos que clamar, temos que pedir. O que é que ele disse? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Se não tem profeta perto de você, ouça essa voz desse inútil. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, busque esse azeite enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E com certeza o milagre vai acontecer como aconteceu na vida daquela viúva. Deus, ele vai te abençoar em todas as áreas de sua vida. Por quê? Porque temos que tomar um certo cuidado e valorizar aquilo que Deus nos dá. Procurar multiplicar. E se nós não fizermos, com certeza entraremos em crise. E o credor, que é Satanás, ele não quer saber. Ela iria perder o quê? Os filhos. Filhos representam o quê? Vidas. E Satanás não se sacia. Ele quer o quê? Tomar a vida das pessoas, a sua vida, a sua família, como recompensa. Portanto, meus amados, vigiem e busquem a cada momento, a cada instante, esse azeite, o Espírito Santo.
Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, igreja.